Existem muitos sistemas de coordenadas para representar figuras geométricas, planas ou sólidas. Dentre eles, o mais popular é o chamado sistema ortogonal ou cartesiano. Mas será esse o sistema mais conveniente para representar qualquer figura? Certamente, para representar linhas retas, o sistema ortogonal é o ideal. Mas quando evoluímos para curvas mais complexas, o sistema ortogonal nem sempre é o melhor. Ressaltamos que quando falamos de um sistema de coordenadas, não estamos necessariamente nos referindo às coordenadas ortogonais a que estamos acostumados. Por exemplo, uma correspondência 1 a 1 pode ser obtida se usarmos um sistema de coordenadas ortogonal, polar ou um mapa de Mercator. Um sistema de coordenadas polares localiza um ponto por sua direção em relação a uma direção de referência e sua distância de um determinado ponto, também a origem. Tal sistema é usado no rastreamento de radar ou sonar e é base de sistemas de navegação. O mapa de Mercator, inventado nos anos 1500, é usado até hoje, com aprimoramentos. Representa o globo esférico da Terra em um plano. A escolha de um sistema de coordenadas conveniente depende de uma boa dose de intuição, facilitando a obtenção de soluções na geometria analítica. No plano, um ponto é sempre definido por um par ordenado. Por exemplo, em coordenadas cartesianas, este par são as distâncias x e y que o ponto tem com a origem. Em coordenadas polares, este par é r-θ, em que r é a distância de P até a origem e θ é o ângulo polar. Assim como, uma vez definido um sistema de coordenadas no plano, cada ponto desse plano é unicamente definido por um par ordenado de números reais. No espaço tridimensional, definimos um sistema de coordenadas em que cada ponto do espaço é definido por um trio ordenado de números reais, x, y, z ou r, delta, θ. Para calcular distâncias entre pontos no plano ortogonal e no espaço, é suficiente aplicar o teorema de Pitágoras. A distância entre os pontos P e Q, igual a D, é dada por esta fórmula. E no espaço tridimensional, aplicamos duas vezes o teorema de Pitágoras. Na geometria analítica, a fórmula para a área do triângulo com vértices nos pontos A, B e C é dada por essa expressão. Os travessões indicam que somente o valor positivo deve ser somado, já que a área é sempre positiva. O valor é calculado observando que a área do triângulo ABC é igual à área do trapézio ABPCQ menos as áreas dos triângulos retângulos QAC e PCB. Assim, podemos usar essa expressão para calcular a área de qualquer polígono, dividindo-o em triângulos. Quantos pontos são necessários para determinar uma reta? Euclides já tinha dito que são 2 pontos. A equação de uma reta é uma fórmula que permite, conhecendo-se, por exemplo, 2 pontos na reta, representá-la inteiramente, ou seja, conhecer todos os outros pontos da reta. Por exemplo, qual é a reta que passa pelos pontos P e Q da figura? Como uma reta tem a inclinação constante θ, podemos deduzir a equação de uma reta a partir dos pontos P, x1, y1 e Q, x2, y2 por essa equação. Tangente de θ é y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Mas esta equação pode ser simplificada para a chamada forma geral, ou canônica, y igual a mx mais b. Para isso usamos o artifício de tomar o ponto x na interseção da reta com o eixo y. Nesse caso, y1 igual a b e x1 igual a 0. E pela figura,
x menos b dividido por x menos 0 é igual a tangente de θ. Chamando tangente de θ de m, o coeficiente angular da reta, temos y igual a mx mais b, que é a equação da reta na forma geral. Na geometria, geralmente usamos a forma geral porque os parâmetros m e b têm significado geométrico relevante, ou seja, b é a interseção da reta com o eixo y e m é a inclinação da reta. Se m igual a zero, então a linha é horizontal. Sua equação é simplesmente y igual a b. Há um tipo de reta que não pode ser escrita na forma y igual a mx mais b, ou seja, linhas verticais. Uma linha vertical tem uma equação na forma x igual a a. Às vezes, diz que uma linha vertical tem uma inclinação infinita. Duas retas só podem cruzar em um ponto. Qual é este ponto? Suponha essas duas retas y igual a menos 2x menos 6 e y igual a 6 menos 2x sobre 3. As coordenadas do ponto de interseção entre essas duas retas são dadas resolvendo o sistema formado por essas duas equações. Desenvolvendo a solução, temos menos 4y mais 12 igual a 0, o que dá y igual a 3. Para finalizar, podemos substituir o valor de y em qualquer uma das equações, chegando a x igual a menos 3 meios. Assim, as coordenadas da interseção entre essas duas retas são 3 e menos 3 meios. Para definir um círculo, são necessários não 2, mas 3 pontos, pois por 2 pontos podemos passar infinitos círculos. É muito fácil determinar a equação do círculo. Pegue qualquer ponto P do círculo com coordenadas x e y e teremos o triângulo OPM. Então, x² mais y² igual a r². Essa é a equação do círculo cujo raio é r e cujo centro está na origem, 0, 0. Mas e se o centro não estiver na origem? Nesse caso é fácil mostrar que basta descontar a distância da origem das coordenadas do centro, obtendo x menos x centro ao quadrado mais y menos y centro ao quadrado igual a r ao quadrado. Vamos achar as interseções de dois círculos sem mesmo desenhar os círculos no sistema cartesiano. Sejam os dois círculos das equações a seguir. Temos duas equações do segundo grau, em que as incógnitas são os pontos x1, y1 e x2, y2, as duas interseções. Onde estão essas interseções? Elas estão nos pontos de C1 e C2 que coincidem, isto é, de coordenadas iguais. Agora, no lugar de desenvolver ou simplificar as equações como faziam os antigos, vamos usar um programa disponível no Wolfram Alpha e achar rapidamente o resultado. Como um segundo exemplo, vamos achar as interseções de uma reta y igual a menos 2x mais 14 e um círculo x menos 9 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado igual a 25. Note que temos duas interseções da reta com o círculo, mas poderíamos ter uma só. Nesse caso, a reta seria tangente ao círculo, ou nenhuma. Nesse caso, os valores de x e y seriam números complexos. Observe como tudo isto ficou muito mais fácil quando dispomos de programas para os cálculos que antigamente fazíamos na raça. Como um círculo em um espaço bidimensional, uma esfera é definida matematicamente como conjunto de pontos que estão todos na mesma distância r de um determinado ponto em um espaço tridimensional.
Essa distância r é o raio da esfera. Uma esfera com centro x0, y0 e z0 e raio r pode ser descrita como o lugar geométrico de todos os pontos x, y, z podem ser descritos com esta equação. O segmento de reta mais longo através da esfera, conectando dois pontos dela, passa pelo centro e seu comprimento é, portanto, o dobro do raio, um diâmetro. Enquanto que os termos esfera e bola às vezes são usados de forma intercambiável, na matemática a distinção é feita entre uma esfera, que é uma superfície fechada bidimensional, embutida em um espaço euclidiano tridimensional, e uma bola, que é uma forma tridimensional que inclui a esfera e tudo dentro da esfera. No caso de uma bola fechada, ou mais frequentemente, apenas os pontos dentro, mas não na esfera, no caso de uma bola aberta. A distinção entre bola e esfera nem sempre foi mantida, e especialmente referências matemáticas mais antigas falam como uma esfera como sendo sólida. Isso é análogo à situação do plano, onde os termos círculo e disco também podem ser confundidos.